Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Agora nós estamos aqui, né, aprendendo um novo jeito, né, de aula à distância. E eu queria dividir com vocês essa primeira experiência que eu fiz, né, de gravar uma aula nesses moldes, tá? Então, hoje, o que nós vamos conversar? Nós vamos revisar o que a gente já aprendeu sobre cadeias e teias alimentares. Essa aula vocês também vão ver no aplicativo. Não assistia do aplicativo ainda, tá? Porque eu tô gravando hoje, dia 28, né? As aulas do aplicativo vão ser no dia 30, a aula de vocês. Mas eu espero que as duas contribuam para que vocês possam aprender mais biologia, ok? Antes de terminar, eu vou pôr depois uma atividade no Drive e eu quero que vocês prestem bastante atenção, anotem as dúvidas e aí vocês podem me enviar no privado as dúvidas de vocês no WhatsApp, ok? Então vamos lá. Vamos rever o que aprendemos já nesse bimestre. A primeira coisa que eu queria relembrar com vocês são os elementos que compõem, né, uma cadeia ou uma teia alimentar, tá? Então, nós temos os produtores, olha aqui, os produtores são os organismos autótrofos. O que é um organismo autótrofo? Lembra disso, tá? O que faz fotossíntese, o que produz o próprio alimento. Que lembra que eu falei para vocês que aluno do ensino médio não vai mais pensar em alimento, né? Como que nós vamos chamar mesmo? Molécula energética, tá? Produz as suas moléculas energéticas, que que vocês mais vão ouvir falar é a molécula de glicose, certo? Através de qual processo? Da fotossíntese. Guardem fotossíntese, gente, porque fotossíntese é um processo que nós vamos depois estudar bastante, ok? Então, precisa gravar o que é a fotossíntese. Outro elemento importante são os consumidores. Os consumidores, então, que são os heterótrofos. Ó, tô grifando aqui para vocês, certo? O que quer dizer o organismo ser heterótrofo? Quer dizer que ele não consegue produzir o próprio alimento, tá? Ele não consegue, então, fazer essas moléculas energéticas dentro do próprio corpo. Por isso, ele precisa ingerir, ele precisa ir buscar, né, no corpo de outro organismo essas moléculas energéticas, certo? Então, os consumidores, eles são os animais. Dependendo do que eles se alimentam, eles podem ser primários, secundários, terciários, quaternários. Depois a gente vai ver, né, porque que não vai muito além disso, tá? E o último elo da cadeia ali, mas não menos importante, os decompositores, né, que na natureza são representados por fungos e bactérias. E esses decompositores são organismos que obtêm seu alimento pela decomposição da matéria orgânica morta, né? A matéria orgânica é o que faz parte dos organismos, o corpo dos organismos vivos, tá? Dos animais que morrem, de plantas que morrem, de pedaços, às vezes, de plantas que morrem, tá? Um fruto que cai da planta e não é consumido,
né, por nós ou por um passarinho, ele vai ser decomposto pelos fungos e bactérias. Uma folha que cai também vai ser decomposta. Então, não é só quando a planta morre, são as partes que se desprendem da planta, ou, por exemplo, a casca dos animais, de alguns insetos, tá? Uma asa, uma patinha. Então, partes de tudo que morre, que era vivo e morre, vai sofrer a ação dos decompositores, certo? E isso é bom para a natureza, por quê? Porque eles vão devolver, né, para a natureza, para o ar, para o solo, né, os compostos que faziam parte desse corpo transformados, né? Em ciências a gente fala, tudo que morre vira adubo, né? Vira de novo minerais no solo. Então, essa ação dos decompositores é muito importante na natureza, tá? Lembra lá da lei de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá? Bom, aqui eu coloquei um esqueminha resumindo isso que eu falei para vocês, ó. Então, a cadeia alimentar, ela tem produtores, que são as plantas e as algas unicelulares. Ah, mas não são plantas? Pela classificação, não, tá? Elas são protozoários, né? São do reino protista, desculpa. São do reino protista e não do reino vegetal, tá? Por isso que a gente não incluiu aqui, né? Então, tem plantas e algas unicelulares, certo? Consumidores, que são os animais, que eles podem ser herbívoros. Quando um animal é classificado como herbívoro? Quando ele come uma planta. Quando ele é classificado como carnívoro? Quando se alimenta de outros animais. Quando ele é classificado como onívoro? Quando ele se alimenta tanto de planta como de outros animais, certo? Nós, seres humanos, somos animais onívoros, porque a gente come salada e come churrasco, que vem do boi, certo? E os decompositores, aí eu coloquei os dois seres vivos que conseguem fazer a decomposição da matéria orgânica, que são as bactérias e os fungos, ok? Próxima tela. Aí, olha, nós temos como ocorre a transferência da energia. Que energia que é essa, gente? Que energia nós estamos falando aqui? O que vocês acham? Qual é a energia que a gente está falando aqui? De onde vem a energia que passa depois pelos seres vivos? Do Sol, tá? Então, essa energia é a energia luminosa do Sol, é uma energia eletromagnética que no corpo dos vegetais, das plantas, ou se for uma cadeia aquática, das algas unicelulares, esses vegetais vão transformar a energia luminosa, né, a energia eletromagnética do Sol, da luz, tá? Transformar a energia da luz em energia química, certo? Que é a molécula de glicose, C6H12O6, que eu tanto pedi para vocês guardarem essa fórmula química da glicose, tá? Da molécula de glicose. 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios, certo? Então, a energia luminosa do Sol é convertida pelas plantas no processo de fotossíntese em energia química, que a gente chama de alimento, né, entre aspas, né, que é a molécula de glicose, que é uma molécula energética. Tudo bem? Aí a planta incorpora, né, essa molécula, parte dessa energia ela vai usar durante o processo de respiração celular, liberar essa energia para ela poder crescer, para ela poder reproduzir. E a outra parte vai ficar disponível para quem? Para o consumidor primário ingerir, tá? Aqui está representado como um coelho, certo? Então, o consumidor primário, através da alimentação, da ingestão
do produtor, ele ingere as moléculas energéticas, tá? Que a planta fabricou na fotossíntese. O animal vai usar um pouco dessa energia. Ele tem que se locomover, ele tem que se reproduzir, ele tem que crescer, certo? Então, uma parte dessa energia ele usa e outra parte fica disponível para quem se alimenta dele. Aqui está representado pelo lobo, tá? Então, o lobo vai ingerir parte da energia que está no coelho e vai continuar usando essa energia. O lobo dificilmente vai ter aqui um consumidor terciário aqui que se alimente do lobo, mas poderia ser uma onça, tá? O que eu quero que vocês guardem muito bem guardado. A energia, ela tem um fluxo, olha aí, unidirecional. Tem uma única direção na cadeia ou na teia alimentar. Qual direção é essa? Hein? Ela vai do produtor para os consumidores. Uma parte sendo usada, outra parte sendo liberada como calor e uma parte é transferida para o próximo animal que se alimentar dele. Lembram que a gente, né, que eu falei para vocês, que em média apenas 10% da energia que o coelho recebeu da cenoura do produtor é transferido para o lobo, tá? Porque os outros 90% ele vai usar para se manter vivo, para correr, certo? Então a energia, ela segue um fluxo unidirecional do produtor para os consumidores e vai diminuindo gradualmente. E ela não volta para o produtor. Ela não é cíclica, igual a matéria orgânica, né? Que passa, um come o outro e no final decompõe e volta para a terra, volta para o ar, depois é usado na fotossíntese, passa. Não, a matéria é assim. A energia não. A energia, parte é utilizada, parte é liberada como calor e apenas em torno de 10% da energia do nível anterior é transferido para o próximo nível. Tá? Então, ela é sempre maior no produtor e ela vai diminuindo conforme vai passando pelos níveis da cadeia, certo? Aqui eu coloquei uma cadeia alimentar de um lago, de um rio, tá? Olha aqui, as plantas do fundo, como eu sei que é rio, né? Porque você tem uma planta, dá para ver aqui o fundo do rio, né? No mar, no oceano, as distâncias são grandes, tá? E temos plantas aquáticas também, tá? Daqui são plantas, não está representado o fitoplâncton, que são as algas unicelulares, portanto, a gente não consegue ver, essa daqui a gente está vendo, então é uma planta aquática, tá? Que consegue se fixar no fundo dos rios. Essa planta vai servir de alimento para esse caramujo. Esse caramujo vai servir de alimento para os lambaris. Os lambaris vão servir de alimento para um peixe maior, né? Pode ser uma piranha, uma tilápia, tá? E o peixe maior vai servir de alimento para as aves que ficam em volta lá do rio, certo? Então, essa, ó, transferência, a planta faz a fotossíntese, produz a matéria orgânica e quem se alimenta dela recebe, quem se alimenta do que se alimentou dela também recebe e assim vai, certo? Lembrando, gente, tanto no slide anterior como nesse, a importância das setas, tá? Eu falei isso para vocês, não sei se todo mundo gravou isso, mas é importante. As setas na cadeia ou nas teias alimentares, elas representam o quê? Transferência de matéria e energia, tá? De um ser vivo para o outro, entenderam?
Então, a seta, ela é transferência de matéria e energia. Então, a planta transfere a matéria e a energia dela, que está nessa matéria, para o caramujo, tá? Lembra que eu falei para vocês guardarem a seta como serve de alimento para? Então, a planta serve de alimento para o caramujo, que serve de alimento para os lambaris, que serve de alimento para peixes maiores, que serve de alimento para as aves, certo? Não esqueçam o sentido das setas nas cadeias e teias alimentares. E aqui, pessoal, nós temos várias cadeias, tá? Quando eu tenho várias situações possíveis na natureza, né? Várias relações alimentares possíveis, e eu quero mostrar todas as que podem acontecer, eu estou fazendo uma teia alimentar, certo? Então, a cadeia, ela é uma única situação possível, mas a gente sabe que na natureza não é assim, tá? A gente sabe que essa planta, né, ela pode ser comida tanto por esse esquilinho, os frutos, né, como pelo passarinho, como pela lagarta, certo? Então, como são situações possíveis, né, e a gente quer representar todas as relações alimentares de um determinado ambiente, a gente usa a representação da teia alimentar, certo? Então, aqui nós temos várias cadeias sobrepostas, certo? Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse passarinho aqui, ó. Esse passarinho, ele se comporta como consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Queria que vocês prestassem atenção que quando o passarinho se alimenta direto da planta, do frutinho aqui da planta, ele está sendo um consumidor primário, é o primeiro que está se alimentando do produtor. É o primeiro que vai ter acesso à energia química, né, ao alimento do que o produtor fez, certo? Então, ele é o consumidor primário. Mas se eu considerar que ele também pode comer a lagarta que comeu a planta, então a lagarta seria o consumidor primário e o passarinho seria o consumidor secundário, certo? Então, nessa teia alimentar, o passarinho pode se comportar tanto como consumidor primário, como consumidor secundário. E a cobra? Ó, passarinho consumidor primário. Se a cobra, se a gente estiver estudando essa situação aqui, ó, o passarinho se alimenta da planta, que se alimenta, e a cobra se alimenta do passarinho, certo? Aqui no caso, ela é a segunda, ela é consumidor secundário. Mas e se eu estiver pegando nesse recorte aqui, ó? A lagarta se alimentou, né, primeiro, então ela é consumidor primário, o passarinho é secundário, a cobra é terciário, tá? A mesma situação, no caso, se a cobra, ao invés de comer o passarinho, comer o sapo, ó, se o sapo servir de alimento para a cobra. Então, ele vai ser consumidor secundário, terciário também, tá? Então, a cobra, ela só vai ser consumidor secundário se ela se alimentar do passarinho que se alimentou direto da planta. Então, qual nível trófico a cobra ocupa? Ela pode ser consumidor secundário ou terciário, ok? E assim, gente, a gente vai sucessivamente classificando os consumidores de acordo com o que eles comem, tá? E com a situação que eu estou observando na natureza, certo?